A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 22, que nos fala a respeito do desafio que Elias fez a Acabe e aos 450 profetas de Baal. O povo havia se afastado de Deus, havia se envolvido na idolatria, abandonaram o Senhor e passaram a adorar a Baal. Baal era conhecido como o deus da fertilidade, o deus que tinha poder sobre a natureza. Então Elias ora e pede a Deus que manifestasse seu poder, fazendo que a chuva não caísse. Mas a oração que Elias faz, ela não é uma oração solta, é uma oração baseada na palavra de Deus. Porque lá em Deuteronômio, o Senhor, através de Moisés, disse: se o povo se afastar, uma das coisas que irá acontecer, ou que pode vir a acontecer, é que os céus serão cerrados, ou seja, eu não vou derramar chuva. Então Elias, quando ele ora em cima dessa palavra que está lá em Deuteronômio. Ele pede: Senhor, tenha misericórdia, não permita então que chova, envergonhem Baal e os seus adoradores, seus profetas, envergonhem a nação e o povo que infelizmente abandonou o Senhor e está servindo a Baal. E durante 3 anos e 6 meses não chove sobre a terra. Durante 3 anos e 6 meses, à medida que a chuva foi diminuindo e acabou e não choveu mais, e diz a Bíblia que nem orvalho caiu, a nação entrou num colapso, numa total miséria. Muitas pessoas morreram, a calamidade se instalou na nação. Agora, depois de 3 anos e meio, aparece Elias fazendo esse desafio. Mas é interessante que no verso 19 diz assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Aqui, nesse momento, irmãos, nesse desafio, ele não está somente convocando os 450 profetas de Baal, mas também os 400 profetas de Azerá, que estavam também na mesa de Jezabel, comendo, se fartando ali, enquanto o povo padecia. E a partir do verso 22 diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Nesse momento, irmãos, de desafio, a impressão que nós temos é que Elias estava realmente sozinho. E a impressão que temos é que Elias não seria vencedor nessa batalha. Mas quem tem Deus tem a maioria. Quem tem Deus nunca está só. Quem tem Deus tem a vitória garantida, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, aquele que dá vitória para o seu povo. Mas eu quero chamar a atenção para você em algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Não se pode julgar a verdade pela quantidade de pessoas que apoiam e confessam aquilo que está sendo falado. Elias estava sozinho, só que a verdade estava com Elias, e não com a maioria, que eram os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, mais o povo que havia se afastado de Deus, fora o rei, que estava ali também. Então eu quero dizer para você que a verdade estava com Elias. A verdade, ela não prevalece na quantidade de pessoas, mas na vida daquela pessoa que tem compromisso com Deus. A Bíblia também nos fala que Obadias, ele escondeu cerca de 100 profetas do Senhor, de 50 em 50, e os alimentou com pão e água. Lá no capítulo 18, verso 13, nos fala isso. No entanto, onde estavam esses profetas que não estavam ali com Elias? Talvez você questione. Onde estavam esses profetas? Quero dizer para você, irmãos, que muitas vezes os desafios que nós enfrentamos, muitas vezes é o nosso desafio. O Senhor estava usando o profeta Elias para orar e para que, através do profeta Elias, a chuva não caísse. Aqui, o ponto central que nós
queremos destacar aqui é que Elias era o homem que Deus estava usando para aquele momento, para aquela situação. Então, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos, mas não quer dizer que não hajam outras pessoas que tenham compromisso com Deus. Muitas vezes, nós achamos que só nós ficamos, que só nós é que temos compromisso com o Senhor, que só nós temos um compromisso de pregar a verdade, quando, na verdade, existem muitas outras pessoas, mas muitas vezes, dentro daquela situação, somos nós que somos o centro, o foco e a pessoa usada por Deus. Então não pense que só você ficou. Uma vez eu estava com esse pensamento, igual Elias, só eu fiquei. E um dia, passando por essa crise, minha filha me disse assim: pai, por que você não faz um blog? Eu nem sabia o que era um blog. O que é um blog? Aí ela me explicou o que era. Eu fiz um blog e comecei então a escrever e a dizer como eu cria, o que eu pensava. Mas o que me chamou a atenção é que eu descobri centenas de pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, que tinham compromisso com a verdade, que queriam pregar a verdade, só que estavam espalhados pelo Brasil e, por que não dizer, até pelo mundo. Aí eu descobri que havia muitas outras pessoas que pensavam como eu pensava, tinham compromisso com o Senhor e queriam ministrar a palavra, estavam utilizando o mesmo método que a minha filha estava me dizendo, usar um blog. E através do blog eu conheci pessoas. Através do blog eu descobri homens, mulheres, servos do Senhor, compromissados com o Evangelho, pregando a verdade. E eu fiquei boquiaberto, descobri que havia mais 100, que aparentemente estavam escondidos, mas que estavam sendo instrumentos de Deus para aquele momento, pregando a palavra também, assim como eu queria. Então eu quero dizer para você que talvez você se sinta só, mas você não está sozinho. Há um propósito maior. Talvez você esteja sozinho neste lugar que você se encontra, sozinho aparentemente pregando a verdade, mas eu quero dizer para você que existem muitas outras pessoas espalhadas pelo nosso Brasil, pelo mundo, pregando a verdade, aparentemente sozinhos. Porque eu quero dizer uma coisa para você, com pesar que eu lhe digo isso, que o diabo, desde sempre teve a maioria do seu lado. O diabo sempre vai ter a maioria o apoiando. E não é diferente dos dias de hoje, meus irmãos. A própria Bíblia nos mostra isto e essa realidade está diante de nós. Quantos pastores hoje pregam a verdade? Pregam uma mensagem cristocêntrica. Pregam a respeito do arrependimento, falam que tem que haver arrependimento, que tem que haver vida no altar, que tem que ter uma vida na presença do Senhor, tem que observar os preceitos da palavra, tem uma teologia centrada nas Escrituras Sagradas, pregam um evangelho que não é antropocêntrico, não está preocupado com o homem, não está preocupado em trazer uma palavra que não glorifica o Senhor. E ainda aqueles que pregam a verdade, quantos que vivem a verdade? Então essa que é a grande crise que muitas vezes nós enfrentamos, nós que temos compromisso com o Evangelho. Elias aparentemente estava sozinho, ele disse: só eu fiquei dos profetas. Olha só o que diz o verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Só que haviam outros. Naquele momento ali, ele estava sozinho, mas o Senhor era com ele. Agora, por que Elias faz esse desafio mediante o fogo? Porque na verdade, irmãos, Elias ele não estava preocupado em convocar os profetas de Baal para essa batalha, para somente envergonhar os profetas de Baal. Na verdade, Elias queria convocar o povo e trazer à memória do povo que o Deus de Israel era o Deus que sempre se manifestou mediante o fogo. Que o Deus de Israel, que assim como operou no passado, tinha o poder para operar no presente, naquele momento ali, diante da nação, derramando fogo do céu. Porque se você observar, lá em Êxodo capítulo 3, no verso 2, quando Moisés ele foi comissionado por Deus para tirar o povo do Egito, o Senhor se manifestou a Moisés mediante o fogo. Ele estava no monte e de repente o Senhor se manifesta a ele diante do fogo, através do fogo. Olha só o que é que diz o capítulo 3, verso 2 de Êxodo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então o Senhor fala com Moisés através do fogo, fala com Moisés através dessa ação maravilhosa. Ou seja, o Senhor sempre se manifestou mediante o fogo. O Senhor sempre usou
esse meio, que é o fogo, para manifestar a sua glória. Quer ver outro texto interessante? Lá em Êxodo 13, verso 21, quando o povo tinha saído do Egito, estava durante 40 anos andando no deserto, como o Senhor se manifestou também no meio do povo ali? Olha só, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar. E quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei, estava recebendo a lei para ministrar o povo de Israel. Quando ele estava lá no Monte Sinai, diz o texto também, lá em Êxodo 19, 18, diz assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Aqui o Senhor mais uma vez estava manifestando seu poder diante do povo de Israel através do fogo. Lá em Levítico 9, 24, quando há o holocausto que é oferecido ao Senhor, que o fogo desce e consome o holocausto, aceitando aquele sacrifício por através do fogo. Lá em primeiro livro de Crônicas 21, 26, depois de uma grande seca, Davi oferece um sacrifício ao Senhor e o fogo do Senhor desce e consome aquele holocausto, aceitando aquele sacrifício. Então, irmãos, Elias estava trazendo à memória do povo que o Deus de Israel é o Deus que manifesta através do fogo. Que o Deus de Israel, que agiu no passado, é o mesmo Deus que agiria no presente, naquele momento, ali naquele monte, trazendo mais uma vez ao coração do povo que só o Senhor é Deus. Muitas vezes nós estamos distantes do Senhor, ausentes, com o nosso coração entristecido, mas o Senhor sempre se manifesta, traz à memória a sua palavra, renovando a fé em nosso coração. Mas por que o fogo? Naquele momento a gente fica questionando, mas o fogo não era a chuva que o povo estava precisando? Tanto que Elias diz assim: e o Deus que responder por meio do fogo. Só que não era fogo que o povo precisava de chuva. O certo não seria lançar esse desafio? O Deus que derramar chuva em abundância, esse é o Deus verdadeiro? Mas, mais uma vez eu falo, o Senhor se manifestou sempre mediante o fogo, mas havia um propósito, irmão, muito mais profundo aqui. Havia algo muito mais profundo que Elias estava querendo revelar aqui. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O povo aqui estava sofrendo a consequência da seca porque o povo havia se afastado de Deus. O povo estava debaixo do juízo divino. O povo estava debaixo da condenação do Senhor. O povo estava debaixo do castigo do Senhor. Então, como o Senhor poderia derramar a chuva em abundância se o Senhor não fosse aplacado a sua ira contra o povo? E qual é a forma do Senhor, no Antigo Testamento, perdoar os pecados? Não era mediante o sacrifício, não era mediante a oferta de um animal no altar. Aqui o Senhor está mostrando mais uma vez para Elias como deveria ser feito. Tanto que depois que os profetas de Baal oram, buscam a Baal e nada acontece, Elias então ele conserta o altar do Senhor que estava quebrado e ele ali oferece o seu sacrifício e ora. Interessante que ele joga muita água em cima ali, há condensação e a chuva cai em abundância. Então aqui havia algo muito mais profundo. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui o Senhor estava derramando a sua ira contra aquele animal inocente para não derramar a sua ira sobre o povo. O Senhor estava, nesse momento, recebendo aquele sacrifício em favor do povo que Elias estava oferecendo e perdoando o pecado do povo. Aí sim, a chuva seria derramada em abundância. Tanto que a Bíblia nos fala que quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, sendo o nosso Cordeiro, que foi morto em nosso lugar, e foi o último sacrifício sendo oferecido. Depois disso não houve mais nenhum sacrifício, não há mais necessidade de sacrifícios como havia no passado, porque Jesus foi o último sacrifício para nós, ele pagou um alto preço por nós, e a prova de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi aceita pelo Senhor, foi porque no dia de Pentecostes, o Senhor manifestou o seu poder através do Espírito Santo, através do fogo.
O Senhor aceitou o sacrifício de Jesus Cristo no momento que, no dia de Pentecostes, o fogo foi visto sobre a cabeça daquelas 120 pessoas que estavam adorando o Senhor, que estavam ali louvando o Senhor, buscando o Senhor em oração, e o Espírito Santo foi derramado e o fogo foi visto sobre a cabeça daqueles servos do Senhor. Então o fogo simboliza que o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus. O Espírito Santo foi manifesto mediante o fogo. Então eu quero dizer para você que o fogo, que é o símbolo do Espírito Santo, esse fogo, ele traz algo tremendo para nossas vidas. O Espírito Santo, ele ilumina, ele inflama e ele purifica o seu povo. Então a prova de que o Senhor é conosco é quando o fogo, que é o Espírito Santo, é derramado em nosso coração, é derramado em nossas vidas, é derramado sobre nós. Então nós precisamos entender que a graça e a misericórdia de Deus tem sido derramada sobre nós, assim como foi derramado no passado, aqui através de Elias no Monte Carmelo. O Senhor tem derramado a sua graça, da sua misericórdia sobre nós todos os dias, no momento que há arrependimento, no momento que nós nos voltamos para Cristo, no momento que nós reconhecemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Só que o fogo não simboliza somente a presença do Senhor para abençoar. O fogo também simboliza o juízo de Deus. A Bíblia nos fala que o fogo do juízo, infelizmente, vai condenar aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, diz que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Então o fogo, se ele simboliza que o Senhor nos ilumina, que o Senhor inflama o nosso coração, que este fogo ele é purificador para o seu povo, o fogo também simboliza o juízo de Deus. Simboliza que o pecado será condenado e que o inferno é real. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para nós não pregarmos somente a graça de Deus, e esquecermos de avisar que o juízo também ele é real, que o inferno é real, que assim como nós temos um Deus que se volta para nós com misericórdia e graça para aqueles que se inclinam para Ele, mas aqueles que se afastam dele estão condenados ao fogo eterno, estão condenados à morte eterna. O fogo simboliza a graça e a misericórdia de Deus, mas o fogo simboliza também o juízo. E quando o Senhor, através de Elias, faz esse desafio, nós temos que entender que Satanás ali foi amarrado. Satanás ali foi impedido de manifestar qualquer poder, qualquer coisa. Porque Satanás, lá em Jó, diz que ele derramou fogo e consumiu os animais de Jó. A Bíblia nos fala que lá em Apocalipse, capítulo 13, que o anticristo ele vai fazer com que fogo desça do céu. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ser guiados por sinais e prodígios. Nós temos que ser guiados pela palavra. Não é porque houve sinais e maravilhas que Deus se faz presente naquele lugar. Nós somos guiados pela verdade, e não por sinais, não por prodígios, não por fogo que cai do céu. Nós temos que tomar cuidado que o fogo desceu e consumiu o holocausto, porque Elias estava na presença de Deus e ali havia uma necessidade de uma remissão de pecados. Eu quero dizer para você que nós não podemos ser guiados por vento de doutrinas falsas. Ah, mas tem sinais, tem prodígios, tem maravilhas. Cuidado. Não se deixe levar por isso, não, porque muitas pessoas são guiadas por aquilo que vê e não pela verdade revelada. Nós somos guiados pela Bíblia e não por sinais e prodígios. Não quero dizer que Deus não possa operar sinais e maravilhas hoje. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer que Ele não tem poder. Ele tem poder sim, por isso que nós oramos. Nós oramos para Deus curar, nós oramos para Deus abrir uma porta de emprego, nós oramos a Deus para que Ele venha abençoar a nossa família. Então nós cremos na manifestação e na graça e no poder de Deus hoje. Mas nós não somos guiados por sinais e prodígios e maravilhas. Não é porque não aconteceu aquilo que eu pedi que o Senhor não se faz presente na minha vida. Eu tenho que aplicar a palavra ao meu coração e não ser guiado por sinais e maravilhas. Tome cuidado. A verdade ela tem que ser pregada. A realidade que procede é a palavra de Deus e não sinais e prodígios. Não é porque fogo desceu que Deus está nesse negócio. Aliás, Apocalipse diz que o anticristo ele vai enganar, porque as pessoas vão dar ouvidos a sinais e maravilhas. Então tome cuidado. Aqui Elias foi usado por Deus. O fogo desceu, mas para trazer à memória que o Deus
do passado é o Deus que podia se manifestar naquele momento, naquele presente, trazendo à memória do povo que Deus de Israel não havia mudado. E o fogo desceu porque o Senhor estava aceitando o sacrifício de Elias em favor do povo. Foi somente por causa disto. E o fogo desceu lá em Pentecostes, de forma maravilhosa, através da manifestação do Espírito Santo, sendo visto como línguas de fogo sobre a cabeça daqueles servos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Mas depois disso, nós não vemos mais falar sobre esse tipo de coisa acontecendo, porque nós somos guiados hoje pela palavra de Deus. Por isso, tome cuidado, não dê ouvidos, não seja guiado por sinais e prodígios, seja guiado pela palavra de Deus. Ainda que os sinais aconteçam, se não procede do Senhor, se a palavra de Deus não está sendo pregada de forma coerente, cuidado, fuja disso e que Deus te livre de ser guiado por aquilo que aparentemente parece de Deus, mas onde a verdade não prevalece. Tome cuidado e pense nisso, meu irmão. E seja como Elias, uma pessoa que desafie aqueles que estão pregando a mentira. Ainda que aparentemente você esteja só, não abra mão da verdade. Seja fiel. Ainda que a maioria seja contra você. Mas é melhor nós sermos sozinhos, mas com o Senhor do nosso lado, do que estar do lado da maioria, mas servindo a Satanás. Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?